Na verdade, o que acontece, existem dois tipos de acesso à mídia, ao carnaval tradicional, né, de cultura tradicional, de cultura popular, cultura de rua, né, que é aquele que mostra por alto o carnaval nas ruas, né, mas mostra sempre sob um aspecto só da orgia, né, não que a orgia não faça parte dessa grande festa chamada carnaval, né, e tem a outra mídia que é direcionado mesmo, né, ao poder aquisitivo, né, do que viraram essas grandes empresas que eram, né, as escolas de samba que viraram essas grandes empresas, que é confinado a uma história no sambódromo, né, onde plasticamente é muito bonito de se ver, né, mas assim não tem a participação efetiva do povo, né. E tem esse carnaval de rua que eu acho que ainda aqui em São Paulo ainda as grandes, né, as mídias de forma geral ainda está engatinhando como, né, abordar os assuntos, né, sobre o carnaval de rua, né, porque é muito rico, né. Só o Carnaval de Rua de São Paulo tem uma história maravilhosa, porque agora muita gente fala, mas o Carnaval de Rua está surgindo agora. Imagina, eu era criança, lá na Vila Maria tinha um bloco do Saco. O cortejo de 1857, os Uavos, na Baixada do Glicério. Depois, em 1914, com o grupo Barra Funda, fundado pelo Dionísio Barbosa e seu irmão Luiz Barbosa e seu cunhado Cornélio Aires. Né? Então, essa história do Carnaval de Rua em São Paulo sempre teve. Pra você ter ideia, né? O grupo Barra Funda, em 1914, nem existia Mangueira no Rio, já tinha um Carnaval de Rua aqui em São Paulo. Então, acho que precisa dar uma avaliada na história, conhecer bem a história, né? Que é sempre assim, o processo, quando eu vejo uma avaliação de mídia com relação ao Carnaval de Rua, é sempre fazendo um comparativo ao Carnaval de Rua do Rio. Que agora é que nem o do Rio. Não, o Carnaval de Rua em São Paulo sempre teve. Lógico que agora está tendo um enxame maior, a gente teve um processo político, né, infelizmente, assim, de tentar vetar o Carnaval de Rua, né, porque colocaram sempre São Paulo como uma cidade do consumismo, né, como se São Paulo não tivesse cultura, e nós temos uma cultura maravilhosa, né, tanto que os cordões são as grandes referências, né, do Carnaval de São Paulo, tanto que essas escolas de sambas tradicionais como Vai Vai, Camisa Verde e Branco, né, eram cordões, né, até o final da década de 60, para a década de 70 eram cordões e infelizmente se transformaram, né, em escola de samba. Eu falo infelizmente porque acabaram copiando um modelo do Rio de Janeiro, que é uma linha do Rio de Janeiro, e deixaram a sua cultura de lado, né? Então, foi um processo político, né? Mas que a gente pode se aprofundar um pouco mais aí na conversa. Mas eu acho que a mídia, de certa forma, ainda fica muito no superficial, falando, sabe, daquela coisa só das pessoas só enchendo a lata e dedinho para cima. Não, acho que tem que se avaliar a cultura, né? Hoje, para você ter ideia, existem blocos que são formados em prol de carregar patrocínio, de pegar patrocínio. Então, os processos estão sendo invertidos, né? Na verdade, quando você faz um bloco, né, a gente estava falando bloco de rua, bloco sujo, ou os blocos de periferia, que nem eu tenho o Corpo Fechado, o Samba do Congo, né, o Colombolo, tem o Agora Vai no centro, tem o Colombolo na Vila Madalena, e outros blocos, em tantos, o próprio bloco do O, que é ligado ao samba, Bastardos, e outros tantos que eu posso estar aqui citando, são blocos que surgiram com a diversão, né, pelo seu processo litúrgico de carnaval, onde você coloca a sua manifestação, né, do trido de Momo na rua, né? E hoje eu sinto um processo, como as empresas estão começando a bancar carnaval, né, patrocinadores estão bancando blocos, estão chegando nesse carnaval para pôr as suas marcas, eu sinto que hoje está tendo uma inversão de valores. Então tem gente que está formando bloco, porque tem acesso à captação de recursos, então fala, opa, vou pegar um patrocínio aqui, então vou montar um bloco. E aí sai montando blocos para cantar Roberto Carlos, para fazer música brega, para cantar reggae, e não se atenta, né, à verdadeira essência do Carnaval de São Paulo, que eram os cordões, que era ligado ao samba, a marchinha, a marcha sambada. Tudo bem, a gente está num país democrático, as pessoas podem fazer qualquer estilo de música no Carnaval, tá brincar, quer colocar guitarra, coloca, embora eu não gosto, é uma coisa, né, da minha visão, mas eu acho que quando você começa a inverter o processo, aí você já vai lá, né, vou montar um bloco porque eu sei que aqui eu consigo pegar um patrocínio. Isso, infelizmente, é o que está acontecendo no Carnaval de Rua e a gente tem que ficar muito atento. Mas ainda tem um carnaval muito bacana que você consegue se divertir muito na periferia, né, e alguns blocos, né, mesmo na região mais central, você consegue achar. Então, acho que esse tipo de assunto tem que ser abordado, né, na mídia. Por que não? É que São Paulo, né, para você ter ideia, acho que agora nós estamos vamos dizer que mais de 300
blocos de rua, né? Então, eu acho que tem que ir para a periferia, né? Tem que ser um pouco da região central. É importante, né, falar dos blocos e do que acontece na região da Vila Madalena, na região central, mas a periferia faz carnaval, né? Então eu acho que tem que mostrar, né? Por exemplo, o samba de São Paulo ele vem do samba rural, do samba de bumbo, né? Então ele tinha aquele bumbo, aquela matriz, aquele tambor, aquela zabumba, né, totalmente africanista da região, né, da África do Banto, né, onde o grave fazia o processo de solar, né, e as escolas de samba acabaram invertendo a situação, né. Então você pode ver que nas escolas de samba o grave marca e o agudo sola, né, e fica uma coisa mais, né, mais fanfarra, uma outra linha assim, mais marcha, como se fosse como é que se posso falar no exército, quando você está marchando mesmo, aquela coisa, e perdeu a lógica africanista, né? E essa lógica é a que obedece, né, é que faz o Carnaval de São Paulo com os cordões, né? Então, eu acho que tem que ter essas informações para você, e tem blocos e cordões fazendo isso. Eu sei que lá em Itaquera tem o cordão folclórico de Itaquera, que eles trabalham com bumbo. O Colombolo tem o bumbo, né, que a gente faz esse desfile na Barra Funda, né, no carnaval, né, sábado pós-carnaval. Né, tem o samba aqui, lá no Jardim Guarani, na Brasilândia. Né, tem o samba do Congo também lá na Brasilândia. O samba de Tempo, que vai desfilar agora no Ermelim do Matarazzo. Né, o coletivo A Feira Cultural no Taboão da Serra. O Círculo Palmarino no Embu das Artes. Então acho que tem que, realmente é isso que você falou, acho que tem que sair do lugar comum, né? Será que é preguiça isso? Não sei, né? Acho que esse né, conhecer, a gente precisa se conhecer, né? Tem uma frase do Plínio Marcos que fala muito sobre isso no Samba de São Paulo, né? Um povo que não ama e não preserva suas formas de expressão mais autênticas, jamais será um povo livre, né? E a gente só vai conseguir realmente, de fato, uma liberdade, seja ela política, né, social e cultural, a partir do momento que você começa a se conhecer, né? Então a gente ainda está engatinhando, a mídia nesse processo ela também está engatinhando, e os próprios blocos, né, assim, no próprio samba, né? Isso reflete na nossa cultura aqui em São Paulo, né? Se você pegar as cantoras de samba que nós temos em São Paulo, a maioria está imitando Bete Carvalho, Clara Nunes e Alcione, né? Então aí fica aquela fábrica, né, de cantoras imitando Clara Nunes. E eu falo isso assim, são excelentes artistas, né? Mas São Paulo tem uma característica diferente, né? Tem uma coisa de vanguarda também. Tem algumas cantoras assim, tipo a Jussara Marçal, que é maravilhosa, que ela sabe trabalhar a vanguarda, né? Conhece a cultura tradicional, Rosângela Macedo, né? Lá do Sambaqui. Então, e tudo isso, e são pessoas que vivem o ano inteiro, porque o carnaval é uma coisa que tem que ser avaliada, né? Os blocos que estão ligados à cultura tradicional, elas trabalham durante o ano inteiro, ou fazendo o tambu, ou fazendo o jongo, ou fazendo o samba de bumbo, o cururu, né? E isso explode no carnaval, porque faz parte do processo, né, no carnaval, né? Então acho que tem que ser falado um pouco isso dentro do carnaval. Da onde vêm esses cordões, né? Qual era a importância do Campos Elíseos, né? Do Grupo Barra Funda, do Geraldinos, né? Do Cordão Vai Vai, Cordão Camisa Verde e Branco, né? Que na verdade era o Grupo Barra Funda, que veio se tornar o Camisa Verde e Branco. Então as coisas estão muito ligadas, né? Então tem que conhecer esse processo e essa música que vem, né, da África, que né, ela começa a acontecer na periferia de São Paulo, né, no centro, na região central, depois vai para toda a periferia, né? Então acho que isso está dentro do processo de conhecer o que nós somos, né? Eu acho que é isso que precisa ser feito. Não ficar só abordando, né, né, estamos aqui, né? Acho que a gente precisa avaliar tanto o carnaval e o samba. Eu sempre falo isso, o samba não é só samba é cultura, né? Não é um gênero musical apenas. Ele é também, né?